Um jovem encontra uma carta antiga escrita por um parente que nunca conheceu, iniciando uma busca por suas raízes. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. Estava no sótão da minha avó, meio que sem rumo, só jogando coisas fora depois que ela se foi. E foi ali, escondida numa caixa cheia de tralhas antigas, que meus olhos bateram numa carta amarelada. Ela parecia ter séculos. Não tinha remetente, mas o nome do destinatário era o meu sobrenome. Naquele momento, algo dentro de mim disse: isso é importante. Quando finalmente abri a carta, a cada linha, uma parte da minha história se revelava. Falava de um parente que eu nunca tinha ouvido falar, um artista que havia simplesmente desaparecido. Minha mente entrou em modo de investigação. Tentei falar com a família, mas a maioria desconversava. As pistas me levaram a um endereço antigo, uma casa que parecia congelada no tempo. Eu senti que estava no caminho certo, mas uma ponta de medo me acompanhava. Entrar naquela casa foi surreal. Era como se o tempo tivesse parado ali. E foi lá que eu encontrei um diário, alguns esboços inacabados. Eles contavam a verdadeira história do meu parente. Era um drama de amor, sacrifício, um segredo guardado a 7 chaves pela minha própria família. A carta não era um adeus, mas um grito preso no tempo. E eu, de alguma forma, senti tudo aquilo como se tivesse acontecido comigo. Depois de tudo, compartilhar essa história com a minha família foi como tirar um peso enorme. Finalmente, pudemos entender e perdoar. Eu não só desvendei um mistério, mas também me reconectei com as minhas raízes de uma forma que eu nunca imaginei. Aquela carta, que antes era um enigma, hoje é um lembrete de que a história da nossa família é parte de quem eu sou e de que, às vezes, o passado guarda as chaves para o nosso futuro. Um personagem surdo navega pelos desafios da vida urbana, mostrando como percebe o mundo de forma diferente. Para a maioria, a cidade é um turbilhão de sons, mas para mim, Sofia, ela é uma sinfonia visual. Eu vejo a cidade de uma forma diferente, e é essa minha percepção que me guia. Cada movimento, cada expressão facial, cada cor vibrante nas ruas. É como se eu estivesse em um filme mudo, mas com a imagem em alta definição. E eu me pergunto, será que as pessoas percebem o que eu vejo? O dia a dia na cidade tem seus desafios quando o som não é uma opção. Pedir um café, atravessar uma rua movimentada, tudo vira uma dança de gestos e leitura labial. Mas essa limitação me tornou uma observadora afiada. Enquanto os outros ouviam, eu via. E foi essa minha visão que me levou a perceber algo que ninguém mais parecia notar, algo que estava bem na frente dos olhos de todo mundo. Minha percepção me guiou. Enquanto a maioria se distraía com o barulho, eu percebia um detalhe, um padrão, uma sequência de eventos que parecia insignificante. Mas para mim, aquilo era a chave. Foi a minha forma única de ver o mundo que me permitiu desvendar algo que escapava a todos. Era como se a ausência de um sentido aguçasse todos os outros, me dando uma superpotência. Hoje, eu entendo que meu silêncio não é uma ausência, mas uma forma diferente de perceber a sinfonia da vida. Minha arte e minha paixão refletem essa visão única. Eu mostro ao mundo que a ausência de um sentido pode nos abrir para uma riqueza de percepções que jamais imaginamos. A cidade, para mim, é uma obra de arte viva, uma dança de cores e movimentos, e eu a sinto com a alma, em um silêncio que me conecta a tudo. Duas pessoas se encontram todos os dias no mesmo vagão, sem nunca conversar, até que um dia, um acidente muda tudo. Todos os dias, era a mesma cena, eu e o cara do trem, como eu o chamava. Sentávamos sempre próximos, no mesmo vagão, no mesmo horário. Trocávamos olhares rápidos, sem nunca uma palavra. Era um ritual silencioso, uma parte da minha rotina. Havia uma curiosidade mútua, uma atração estranha que flutuava no ar, mas a barreira do não dito parecia enorme. Era só mais um dia comum no trem. Mas a vida tem um jeito estranho de nos tirar da zona de conforto. Um dia, o trem parou. Não era a nossa parada. Anunciaram um problema na linha, e o caos começou. As pessoas impacientes, o clima pesado. E ali, sentados, eu e ele, fomos forçados a compartilhar mais do que apenas um vagão.
Pequenas conversas começaram sobre o atraso, o clima, e eu percebi que ele era muito mais interessante do que o cara do trem que eu imaginava. De repente, um impacto forte. O trem balançou, as luzes piscaram, o pânico tomou conta, e no meio de todo aquele desespero, nossas mãos se encontraram. Instintivamente, nos protegemos, nos ajudamos. Foi um momento de vulnerabilidade e conexão intensa. O acidente, por mais assustador, quebrou todas as barreiras. Dali, uma nova história começou a ser escrita, e não era mais a história de dois estranhos. O trem finalmente seguiu viagem, mas nós não éramos mais os mesmos. A rotina silenciosa foi substituída por conversas, risadas e a certeza de que algo especial havia nascido. O acidente nos uniu, nos mostrou que a vida, às vezes, precisa de um empurrão para que a gente se encontre de verdade. Hoje, a cada viagem, olho para ele e penso: quem diria que um trem e um acidente mudariam tudo? E é assim que a vida nos surpreende, nos levando a conexões que jamais imaginamos.